Olá, meus amigos. Hoje eu quero conversar sobre dois termos em relação aos quais há uma confusão danada: valor e preço. E quero conversar isso em relação a uma empresa. O que é valor de uma empresa e o que é preço de uma empresa? Isso costuma dar uma confusão que não tem tamanho na vida real. Vocês querem ver? Aqui, publicado na imprensa semana passada. Gigantes das redes sociais perderam 72 bilhões de dólares nas últimas semanas. Será que perderam mesmo? O Zuckerberg ficou mais pobre depois daquele dia inteiro que o Facebook, a Meta, ficou fora do ar? A imprensa diz que sim. Eu digo que não. Como é que nós vamos lidar com isso? Olha, uma frase, um lugar comum em relação à diferença entre preço e valor. Preço é o que você paga. Valor é o que você leva. E isso aí vai levar para uma discussão imensa que eu vou evitar sobre valor de troca e valor de uso dentro das subdivisões de valor econômico. Porque eu quero responder aqui a seguinte pergunta: quanto vale a minha empresa? Quanto vale uma empresa grande, como a Valurec Management? Quanto vale uma empresa média, como a Cofermeta? Quanto vale uma empresa pequena, como a Serralheria do Sojão? E quanto vale uma startup, que está começando agora e que, de repente, arranjou um investidor anjo que está querendo botar dinheiro lá dentro da empresa? E aí? Como é que nós vamos lidar com o valor nessas coisas? Então, a gente precisa ver que quando a gente fala de valor em termos de uma empresa, você normalmente, ou você diz que está calculando o valuation dessa empresa, ou que você está buscando o valor justo dessa empresa, ou você está buscando o valor intrínseco dessa empresa. Nas finanças corporativas, ou seja, no caso da Valurec Management, no caso da Localiza, no caso da Movida, no caso da Azul, da Gol, finanças corporativas, finanças de grande empresa, você tem normalmente três vertentes em termos de valor. O primeiro deles é o múltiplos, ou seja, em que o mercado, você atribui valor a uma empresa em função do múltiplo do EBITDA, por exemplo. EBITDA é o termo elegantérrimo que se usa, earnings before interest, taxes and depreciation. Em português, LAGIDA, lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização. O mercado está dando o valor de uma empresa tantas vezes o EBITDA, ou tantas vezes o lucro por ação. Esse é um índice extremamente usado em bolsa de valores, o famoso índice PL. Ou tantas vezes o valor patrimonial da empresa. Então, esses múltiplos, inclusive, é uma forma bastante popular de você calcular valor ou de estimar valor, por uma razão muito simples, é fácil. O valor patrimonial ele é extraído dos demonstrativos financeiros que de grandes empresas são auditados e, em princípio, são exatos? Não, são aproximados. Por quê? Porque tem certas coisas ali cujo valor está contabilizado por um tanto e você tem um valor de mercado completamente diferente. Então, essa é outra forma de você calcular o valor de uma empresa, uma forma um pouco dinâmica. A mais dinâmica delas é a chamada fluxo de caixa descontado, em que você apura as projeções de fluxo de caixa de uma empresa por um determinado período, calcula a perpetuidade do fluxo de caixa do último período, puxa o valor presente e você tem então o valor da empresa. Método elegantérrimo. Mas ainda assim, para quem é adepto da precisão, você pode chegar a uma situação em que o mesmo fluxo de caixa gera valor diferente para dois compradores ou dois investidores diferentes. Em função de quê? Em função da taxa de desconto que ele usa. Ou seja, alguém tem uma aversão ao risco baixa
trabalha no Brasil hoje com uma taxa de desconto de 15% ao ano. E um outro investidor com uma aversão ao lucro, ao risco muito maior, ele desconta o fluxo de caixa a 20%. Então, se os dois descontaram o mesmo fluxo de caixa, o preço de A, que descontou a 15%, vai ser maior do que o preço de B, valor. O valor determinado, o valor intrínseco determinado por A, os fluxos de caixa que ele descontou a 15%, vai ser maior do que o valor descontado de quem usou uma taxa de desconto de 20%. Então, apesar de você ter métodos bastante consagrados em termos mundiais, é uma ilusão você achar que existe o valor. O valor, no final das contas, depende do olhar de quem está avaliando. Principalmente se você trabalha com fluxo de caixa. Por quê? Porque tudo vai depender de qual é a taxa de desconto que vai ser usada. Isso são finanças grandes, finanças de grandes empresas. Quando você trabalha com pequenas e microempresas, eu vi, pesquisando para dar essa aula, um método extremamente interessante em que o cara faz uma média aritmética ponderada de, ok, eu tenho uma pequena, vamos pegar um pequeno restaurante de comida mineira, especializada em torresmo de barriga, e com uma pingazinha de excelente qualidade, em que se recomenda que seja tomada depois do consumo do torresmo de barriga, porque corta a gordura. Esse é o lema do meu restaurante. Quanto vale esse restaurante? A primeira pergunta que você faz, não deixa de ser um conceito de valor de reposição, é quanto um cara gastaria para ter hoje em dia um botequim igual ao meu, um restaurante igual ao meu? X. Depois, qual o valor do ponto? E aí, normalmente, eu faço o valor do ponto mais um mês de faturamento. Eu tenho um Y. Depois eu vejo qual é o retorno do investimento do setor de restaurantes. E aí é muito engraçado porque para quem trabalha com métodos de análise de investimentos, esse retorno sobre investimento setorial é simplesmente o payback que você está utilizando. Então, qual é o retorno que o setor usa? O setor usa 30%. Ok, 30%. Depois, fluxo de caixa descontado. Aí você vai utilizar, se tiver jeito, você vai utilizar o fluxo de caixa descontado. E depois você vai ver os chamados múltiplos setoriais. Qual é o múltiplo do EBITDA que você usa para um restaurante? Em cima disso, ele faz uma média ponderada. E essa ponderação, ela vai levar em conta certas características do setor. Por exemplo, se você está pegando uma empresa nova, você trabalhar o fluxo de caixa descontado, é bom você dar um peso baixo para isso. Por quê? Porque a imprecisão vai ser enorme. Digamos que, de repente, começam a falar que torresmo de barriga de porco é cancerígeno. Vai ser o desespero, meu restaurante vai embora. E eu, pessoalmente, vou ficar extremamente infeliz por conta disso. Mas essa, vocês estão vendo que é uma forma mais pragmática de fazer as coisas, tem menos teoria por trás e tem mais experiência. E quando você vai lidar com startups? Meus amigos, aqui o negócio é complicado. Por quê? Porque primeiro você tem que olhar qual é o estágio que você dá da sua startup. Você está no nascimento? Você está na fase de ideia, de ideação, tirou o CNPJ, está começando a preparar o seu MVP para jogar no mercado? Como é que você avalia essa empresa? Depois você tem a fase de crescimento. Você está achando o seu mercado, você está escalando, a coisa está indo. E por fim, consolidação. Você está virando um Nubank da vida, que vai abrir o capital na Bolsa de Nova York. Como é que você avalia essas empresas? Aqui eu particularmente acho que é muito mais arte do que ciência. Eu tive que pesquisar muito essa área aqui para esse meu curso sobre valuation de startups,
E eu cheguei à conclusão que é um valuation extremamente mais difícil do que a valuation do chamado ongoing concern, ou seja, de uma empresa que já está operando. E outra coisa, que o risco que você assume nessa avaliação que você faz é enorme. A tal ponto que, enquanto você usa aí 15%, 20% para fazer a taxa como taxa de desconto para avaliação de uma empresa média, quando você vai avaliar uma empresa começando como é que chama, pesada em tecnologia, você usa uma taxa de desconto, estão bem sentados, entre 50% e 70% ao ano. E vocês dirão, caramba! E eu responderei, é que o risco é alto, nego. Você não sabe se vai dar certo. Então você tem que tomar muito cuidado, inclusive na taxa de desconto que você vai usar. Mas em relação a startups é interessante. Quando você está no nascimento, você tem métodos como o chamado Berkus 2, Scorecard, soma de fatores de risco, que são simplesmente avaliação de potencial. São métodos que no fim você chega a números, mas são avaliações do potencial dos sócios, potencial da ideia, potencial do problema que a ideia, a solução vai resolver, o potencial da equipe, a estabilidade da equipe. Então, a tudo isso você atribui valores monetários e dá nota. E, finalmente, você chega a valores por cada item de avaliação e você chega ao valor final. Nesse meu curso, eu coloco, inclusive, algumas listas de como você fazer, porque, no fundo, o que você faz numa empresa, numa startup em nascimento, é o que o americano chama de due diligence, ou seja, diligência devida. Só que você atribui valor a essa decisão, valor monetário, para poder chegar ao valor de uma startup no nascimento. Quando você tem uma startup na fase de crescimento, essa startup já tem fluxo de caixa. Você já tem uma certa percepção do mercado. Então você já começa a utilizar métodos como o método de múltiplos, ou você faz múltiplo de lucro, e muitas vezes a empresa não tem ainda lucro, você faz múltiplos de receita. Você tem métodos utilizados de venture capital, em que eles estimam um valor lá na frente de receita, colocam um múltiplo para ver o valor da empresa lá na frente e puxam esse preço para hoje, esse valor para hoje. E você tem o método do First Chicago, que é um banco americano que eu acho inclusive que não existe mais. Se não me engano, em 2008, no meio daquela confusão, ele foi absorvido. Mas ele simplesmente trabalha com 3 cenários. Ou seja, em vez de você fazer uma avaliação e chegar a um valor, você tem 3 valores. Para um cenário otimista, para um cenário neutro e para um cenário pessimista. E aí tem uma coisa interessante, porque você, quando vai fazer essas coisas, eu particularmente, que acredito muito no Daniel Kahneman e no Richard Thaler, da Finanças Comportamentais, eles falam sobre o fenômeno de excesso de confiança, overconfidence, que nós todos somos, por definição, otimistas. Se nós não fôssemos, nós não estávamos vivos. E, em função disso, toda vez que eu faço uma puxada de valores otimista, neutra e pessimista, eu abandono a puxada otimista, promovo a neutra a otimista, a pessimista a neutra, e aí eu faço uma pessimista para valer, como forma de tentar compensar o que o Kahneman e o Thaler vem me chamando a atenção desde antigamente. Cuidado, você tem excesso de confiança no seu taco. E às vezes o seu taco está... É bom você não acreditar demais no seu taco. Quando você está na consolidação, aí sim você vai para os métodos tradicionais, que é consolidação. Na consolidação é o fluxo de caixa descontado, múltiplos e métodos híbridos. Você puxa os dois, tira uma média e vê o que dá. Isso, rapidamente, são formas de você chegar a valor,
que não necessariamente as empresas não têm um valor único. O valor da empresa, ou seja, o valor do objeto, depende do observador. Axé, Edgar Morin. Por quê? Porque se eu estou olhando com olhos de medroso, com olhos de alta aversão ao risco, a minha taxa de desconto hoje vai ser 25% ao ano. Se eu sou um sujeito que arrisca, que acha que o negócio é assumir risco, eu trabalho com taxa de desconto de 15% ao ano. E a mesma empresa, com os mesmos fluxos de caixa, vão ter dois valores completamente diferentes. Mas aí vocês me perguntam, e o preço? O preço vai bem, obrigado. Vamos ver ele aqui. O que é preço? Preço é a interação entre oferta e demanda em um determinado momento. Então, o que é essa continha que o pessoal faz na imprensa, principalmente? O patrimônio líquido a preço de mercado é o número de ações em circulação multiplicado pelo preço da ação no mercado. E isso é que diz, o patrimônio líquido do Bill Gates diminuiu. Zuckerberg, coitado, ele deve estar dormindo de chuteira por conta dessa queda que teve no valor da empresa dele. E aí a pergunta que eu faço é o seguinte, mas eles perderam mesmo? Ou eles tiveram simplesmente uma variação no patrimônio líquido a preço de mercado? A preço de mercado. Quando eu trabalhava no mercado financeiro, tinha uma frase que dizia o seguinte, lucro bom é lucro no bolso. Estendendo esse raciocínio, prejuízo ruim é prejuízo no bolso, ou seja, é prejuízo realizado. Esse prejuízo do Zuckerberg, do Larry Page, do Bill Gates, ele foi realizado? Não, ele não foi realizado. Então, será que a gente não está dando muita importância a uma flutuação de preços que influi no patrimônio líquido a preço de mercado, que é uma coisa completamente diferente de valor intrínseco de uma empresa? Agora, tem o seguinte, que dá uma bela de uma manchete na mídia, isso dá. E é esse o problema. Meus amigos, muito obrigado por terem me acompanhado ao longo dessa caminhada aqui na área de finanças para trabalhar uma das coisas mais controversas que tem e mais confusas, que é os conceitos de valores e preço. Espero ter contribuído não para aumentar a confusão, mas para clarear o terreno. Muito obrigado. Foi um prazer estar com vocês de novo. Espero encontrar vocês nos próximos vídeos. Se você gostou, manifeste-se. Se você quer me acompanhar, inscreva-se no canal. Se você não gostou, fala, critica. A gente também cresce com a crítica. E se você tiver que criticar, critica mesmo. Valeu, mais uma vez um abraço, até a próxima.